Olá, queridos amigos, bom dia! Que a graça do nosso soberano Deus seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Bem-vindos ao nosso encontro matinal, palavra amiga do seu amigo pastor. E é com alegria que eu venho aqui pela manhã para poder compartilhar com você esta palavra poderosa. Esta palavra que exorta, que ensina, que corrige e que abençoa. Bem-vindos aqui. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. E eu quero parabenizar aos aniversariantes do dia. Quem faz aniversário hoje, dia 5, é o Francisco André. Parabéns. José Lira, Mary Lopes, Isabel Ferreira, Luiz Horácio, José Esquil, Pedro Oliveira, e também quem faz aniversário hoje é o meu cunhado Fábio Machado, lá em Uberlândia. Ô Fabinho, parabéns, Deus abençoe. A todos os aniversariantes do dia, recebam meu carinho, meu abraço e recebam a bênção de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar os seus sonhos, os desejos do seu coração, ok? Você que está entrando agora nesta live, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu oi, seu bom dia, para que eu possa visualizar você aqui, tá bom? Já estou visualizando aqui a Valquíria Cruz. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Bom dia, Valquíria. Deus abençoe você, Deus abençoe o Eider, toda a sua casa, né? E toda a sua família abundantemente, no nome de Jesus. Olha, vamos ao cafezinho? Uma palavra que está aqui, uma palavra de exortação. E nós devemos sempre estar atentos às palavras de exortação, porque há uma grande bênção na nossa obediência. Isaías, capítulo 10, no versículo 1 diz: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Olha que coisa profunda, hein? Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Sabe, a Bíblia faz aqui, dá uma exortação para aqueles que têm o poder, que têm a autoridade, ou aqueles que têm o poder da caneta, né? E a Bíblia diz assim: ai daqueles que decretam leis injustas, né? Para poder prejudicar o seu próximo. Nós devemos ter um certo cuidado para que a gente não seja injusto com ninguém. Muitas das vezes, nós assumimos posições, autoridades, e às vezes quando nós assumimos essas posições, se a gente não vigiar, não tiver ali uma vigilância, a gente pode deixar a exaltação entrar no coração e a gente começar a achar que pode fazer tudo que a gente quer. A gente, não, eu tenho poder, né? Eu tenho a autoridade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só que essa vida, ela é como uma roda gigante. Uma hora a pessoa está lá em cima, mas daqui a pouco ela pode estar lá embaixo.
Então a gente deve tomar cuidado para a gente não ser injusto com ninguém. Não seja injusto, né? Quando a gente fala aqui, quando a gente lê, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Então logo pensamos assim, tá falando de político, né? Tá falando daqueles que detêm aí o poder e fazem projetos e leis. Não, não é só de político não, tá falando de todos. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida ou em alguma situação, a gente tem uma autoridade. Nós temos uma autoridade. E o que nós fazemos com esta autoridade que temos, com esta autoridade que nós recebemos? Não podemos projetar algo que vai prejudicar os demais e não podemos ultrapassar os limites da palavra de Deus. Você se lembra muito bem de Saul, quando o profeta Samuel falou para que ele o aguardasse chegar, para que ele pudesse apresentar o sacrifício a Deus e para que Israel entrasse naquela peleja, naquela guerra contra os filisteus. Os filisteus foram se aproximando, foram chegando, e o exército de Saul começou a dispersar de medo, pois ainda não tinham apresentado o sacrifício a Deus. Então eles estavam atemorizados. E o Saul, o que ele fez? Tomou aquela posição que era de Samuel e ele apresentou o sacrifício. Ora, por mais que Saul fosse o rei ou o príncipe do povo, ele não tinha a autoridade do profeta, do sacerdote, de apresentar o sacrifício a Deus. E ele, não, eu vou lá, vou sacrificar, afinal de contas eu sou o príncipe do povo. E quando ele terminou de apresentar a oferta, o sacrifício, o Samuel chega. E ele fala, o que você fez, Saul? E aí o Saul deu a desculpa. Vendo, Samuel, que você não veio nos tempos aprazados, então eu me senti obrigado a fazer o sacrifício. E aí o Samuel falou, pois Deus teria confirmado o teu reino se você tivesse obedecido. Então, ainda que temos autoridade, mas sempre há autoridade acima de nós. E há a autoridade que vem de Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Então, ao assumirmos uma posição, que não decretemos aí leis injustas. Nós podemos ver no nosso próprio cenário político quantos aí estão caindo, não é verdade? Quantos aí que no passado decretaram leis injustas que prejudicaram tantas pessoas e hoje estão caindo. E para onde está indo a glória dessas pessoas? Então, devemos ficar atentos, que não decretemos leis injustas para poder prejudicar a ninguém, porque vamos prestar contas um dia. E como eu falava da roda gigante, deixa eu falar aqui algo que aconteceu comigo, uma experiência. Há muitos anos atrás, quando eu era obreiro na casa de Deus, eu recebi também a incumbência de liderar os obreiros. Então eu era um obreiro que tomava conta dos demais obreiros e preparava também obreiros para preparava pessoas, jovens, para fazerem a obra de Deus. E eu me recordo que tinha um rapaz que estava começando, entrando nas aulas de candidato a obreiro, estava ali naquela vontade toda de fazer a obra. E eu me lembro que nós marcamos um evangelismo e esse rapaz se atrasou. Hoje ele é pastor, se ele estiver ouvindo, talvez ele se lembre dessa situação. Ele se atrasou e eu chamei a atenção dele, mas dei uma bronca nele na frente de todo mundo, porque eu era o líder dos obreiros. E dei uma bronca e acabei com ele.
E ele simplesmente baixou a cabeça e disse: não, obreiro, se eu me perdoe, não vai acontecer de novo, não. E eu lembro que eu falei: se acontecer de novo, você pode esquecer, não vai ser obreiro nunca mais. Mas falei um monte de bobagem, um monte de besteiras para aquele rapaz. Precisava daquilo ou não. Mas eu estava me sentindo cara, né? E aí a roda gigante girou. Esse rapaz que era candidato a obreiro, fazia parte do evangelismo, ele passou o tempo, foi levantado obreiro. Passou o tempo, ele foi levantado auxiliar. E passou o tempo, ele foi levantado pastor. E passou um tempo, ele veio pastorear na minha igreja, onde eu ainda era obreiro. Olha como que a coisa funciona. E a minha vergonha quando eu olhava para ele, agora ele era o meu pastor. E eu me lembrava daquilo que eu havia falado com ele. E eu não sabia onde enfiar minha cara. Ele, como homem de Deus, nunca jogou isso na minha cara não, mas nem precisava. Toda vez que eu olhava para ele, eu me envergonhava daquela atitude que eu havia tomado há anos atrás. Então, que possamos manter a humildade no nosso coração. Nunca prejudicar a quem quer que seja, porque um dia prestaremos contas. Tá bom? Medite nisso e que o doce Espírito de Deus possa falar mais e muito mais ao seu coração, no nome de Jesus. Bom dia aí, meu amigo pastor Hernani Felipe. A paz de Cristo, Deus te ilumine. Pastor aí de Santa Rita do Sapucaí. Pastor Marcelo Silva também está aí, a paz de Cristo, nosso pastor ali no Jardim Laguna, em Contagem, né? Deus abençoe, pastor Marcelo, Deus ilumine o senhor. Forte abraço do senhor para toda a família. A dona Maria Helena, paz do Senhor, pastor Éder Monteiro, Deus o abençoe, amém. Irmã Maria Helena, Deus o abençoe também. A Luciene Moraes também está aí conosco, bom dia, Deus ilumine a senhora e toda a casa. A Zélia Cruz também está aí, bom dia, paz, Deus abençoe o senhor e a família, amém. Zélia Cruz, Deus abençoe você também, toda a sua casa, né? Valquíria está aí, Deus ilumine. Olha, nós vamos ficando por aqui com palavra amiga de hoje. Com a graça de Deus, amanhã retornaremos aqui logo pela manhã com o quadro Conversando com a Vovó, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo, Deus te ilumine, que Deus possa guardar você e toda a sua casa e toda a sua família. Deus abençoe meu povo, Deus abençoe minha gente.